Fala, seus malditos! E aí, já estão se preparando pro carnaval? Começa na sexta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 6 dias do pão e circo, né? O pão e circo ofertado pelo governo federal para o povo, né? E aí a população simplesmente não consegue enxergar a obviedade das coisas, né? Como diria Nelson Rodrigues, né? O óbvio, ululante de tudo e de todos é uma grande engenharia social. Desde a época da monarquia, se não me falha a memória, depois vocês me corrijam nos comentários. Começou essa porcaria na época de Dom João VI. Exatamente, amigos. E aí o povo sai às ruas, né? Uma patifaria geral, principalmente nas grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio de Janeiro. E aí fica aquela patifaria desses simiescos, desses chimpalhaços pelucianos, chacaoles. E por incrível que pareça, né? Eu me lembrei que em época de carnaval eu nunca fiquei de folga. Nunca, amigos. E esse ano de 2026 é o primeiro ano que eu vou conseguir estar aqui, né? Na minha Batcaverna. Pela primeira vez em mais de 35 anos de serviço, que hoje estou pré-aposentado, não preciso mais ir na porra da delegacia de polícia para ir trabalhar, o que é uma grande conquista, uma grande conquista. E aí temos essa porcaria chamada carnaval, a festa do Carvalho Carvalhudo, da Chechênia fedorenta, melequenta, suja, do Kurdistão, seja heteroafetivos ou homoafetivos, transafetivos, aí é amor e paixão, retirar fezes, muitas fezes da bunda do outro. E aí dizem que isso é amor e paixão. Sem falar na felação, né? Para quem não sabe o que é felação, é chupeta. Aí homens mamando a Chechênia, marmando um Kurdistão sujo, beijando uma boca que é mais suja do que o Kurdistão,
do que uma Chechênia, sujeito a pegar inúmeras doenças, como a herpes, né, labial, mas aí está tudo liberado, né? Carnaval. E o carnaval vem da onde, tal? Da maldita tradição da Igreja Católica, da quarta de cinzas, não é isso? Só o cristianismo para trazer uma festa pagã, e principalmente aqui no Brasil, como é cultuado, né? Seja nos morros paulistas, nos morros cariocas que são em maior número, e o povo imerso nessa ilusão, nessa fantasia, nesse devaneio, nesse deslumbramento, nessa ansiedade, e aí ficam ajuntando dinheiro o ano todo para construir fantasias e muitas vezes passar fome em casa. Seja uma mulher adulta, seja um homem adulto, crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Principalmente no Rio de Janeiro, uma festa que é custeada pelo crime organizado. Pesquisem para ver se eu estou defecando pela boca para vocês. É pelo crime organizado, por traficantes de drogas e bicheiros do jogo do bicho. Aqui em São Paulo, em menor número, mas também patrocinado aí pelo crime organizado. E aí as pessoas saem, né, no tal do sambódromo. Acho que sambódromo só chama no Rio de Janeiro, nem sei. Eu nunca quero estar numa pilha de fezes dessa. Eu não tenho o mínimo interesse de estar numa porcaria dessa, no meio de um povo maluco. E se pegarmos, então, no Norte e Nordeste, eles chegam a ficar 10, 15 dias. E aí, quem mora próximo de avenidas que passam esses trios elétricos aí não tem como trabalhar, porque fica sem dormir. É um barulho que chega praticamente a casa a estremecer e parece que vai cair em cima da cabeça da pessoa. Esses demenciados, é homem urinando na rua, é homem transando com mulher na rua, é homem dando a bunda para outro na rua, travesti chupando pinto do outro cara, a mulher chupando o pau do outro cara no meio da rua. E aí, amigos, cadê a civilidade? Cadê a civilidade? Eu fico, se eu pudesse, eu gostaria de virar um avestruz e enfiar a cabeça dentro da terra. Os europeus, a Ásia, a Oceania, América Central, América do Norte, África e Antártida, nos veem como primitivos, na mesma linha do simiesco. Para quem não sabe o que é simiesco, é macacos, nos veem como macacos, amigos. E aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é o maior fluxo de turistas, né? De turistas,
desse turismo sexual, desse turismo de drogas ilícitas, à la volonté, traduzindo do francês para o português, a vontade, completamente à vontade para usar drogas, e o turismo sexual, muitas vezes com adolescentes. Mas isso o governo lá do Rio não vai falar, tem que se calar. E aí paga a mídia televisiva aí também para ficar de biquinho calado. E ainda vocês acreditam nos meios de comunicação? Eles são todos os vendidos. Quem pagar mais é a notícia que vai publicar. E a notícia verdadeira não se publica nunca. Fica engavetado. E a malinha 007 recheado de euros ou de libras esterlinas na mesa do editor-chefe. E ainda quer falar que aqui a imprensa é séria. É porra nenhuma. É porra nenhuma. Eu faz mais de 20 anos que eu não acompanho nenhum meio de comunicação. Nem televisão, nem rádio, nem revistas, nem jornais, e mesmo as coisas que são ofertadas pela internet. Que eu tenho aqui o celular e tenho meu PC aqui na minha sala, onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. E aí fica essa putaria orquestrada. Isso é uma verdadeira engenharia social, amigos. É preciso que se diga isso. Não vou me calar. E aí faz isso daí, e aí nós estamos no mês de fevereiro. Aí no final do ano, né? Aí é criança de novo aí no mundo aí para sofrer em hospitais de maternidade. E muitas vezes filhos de adolescentes, de meninas adolescentes, nessas porcarias de festa que deixam adolescentes consumir bebida e drogas. E aí ninguém fala isso. Ninguém fala. Todo mundo fica de biquinho calado. Essa porcaria chamada carnaval. Isso é a maior idiotia. Isso é a maior vergonha dentro desse território nacional. Malditos sejam estas porcarias destas agremiações carnavalescas. É um dinheiro mal gasto. O povo passa fome durante o ano para pagar fantasia, para poder participar de uma porra, de uma putaria dessa. Eu nunca gostei de carnaval desde criança. Meu pai e minha mãe tentaram até institucionalizar isso em mim. Mas eu, quando vi aquelas pessoas pintadas e aquele som estridente, eu começava a chorar, me dava um desespero. De uma certa forma eu já tinha uma centelha, ainda que não soubesse, para o niilismo, a misantropia e o ateísmo. Eu duvido e aposto o que for com vocês.
se um homem como eu, ou como vocês, que são nihilistas, misantropos e ateus, vai perder o seu tempo numa idiotia dessa, numa patifaria dessa. São verdadeiros animais de rebanho, programados, robotizados, alienados, fúteis, rasos. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, 6 dias inúteis, 6 dias jogado no lixo. E ainda tinha um canal de TV, que eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, se não me engano, se não me falha a memória, desde a década de 70, desde a década de 80, falava que o Brasil só começa depois do término do carnaval. Aqui, ó, aqui, sua emissora de merda, seus jornalistas de merda, ficam veiculando mentira, como se fossem deuses e deusas. E esse maldito calendário gregoriano, com essas datas, e aqui no Brasil inventa essas datas ridículas, escrotas. O ser humano não percebe que está sendo enganado diariamente, não percebe, porque agem como animais de rebanho, robotizados, programados. São conduzidos, deixam que os outros pensem por eles. São manipulados como uma marionete. O governo federal é o ventríloco mor. E o povo brasileiro é a marionete que se deixa levar por essas porcarias. Eu me lembro, quando era criança e adolescente, o meu pai mesmo gostava de ficar assistindo essa merda. O maldito que me lançou nesse mundo com outra primitiva, e eu estou aqui me fudendo há mais de meio século nessa merda. E agora começa o inferno nessa sexta-feira. Para quem mora em região litorânea, o inferno é multiplicado pela enésima potência. O povo vem para cá para ficar usando drogas à torta e direito, para beberem feitos uns gambás, para ficar praticando sexo em qualquer lugar, para ficar estuprando os outros na rua. Quem mora no litoral, nessa época, é o pior lugar para se estar. É o pior lugar para se estar. São 6 dias de inferno total. Muito pior do que o inferno de Dante. Se Dante Alighieri viesse nessa época para cá, ele com certeza ia reescrever o livro célebre a qual ele escreveu, porque ele ia vislumbrar e ver a desgraça que é
quem reside em região litorânea e mora nessas épocas, o quão insuportável é estar nesses dias, junto desses chacaoles, desses verdadeiros primitivos. O personagem do Elo Perdido ainda era um bichinho bonitinho, mas esses não. Se você vacilar, você pode ser atropelado na rua por um carro, por uma moto, ser esfaqueado, ser baleado na rua, ser linchado, ou ainda receber uma falsa acusação de uma Chechênia e ir parar preso em flagrante na delegacia de polícia pelo crime de estupro. Então, quem tem juízo na cabeça, fica em casa. Talvez eu faça um vídeo na segunda ou terça. Sábado eu vou fazer a live, como eu sempre falo, falando sobre a filosofia brasileira. Que eu não vou ficar perdendo meu tempo com essa idiotia massificada, que infelizmente temos até hoje nessa nossa terra Brasília, nesse nosso país tupiniquim, nesse cenário brazuca e abrazucado de ser. Então eu vou ficar aqui na minha Batcaverna, pautando pelo ser, o direito de ser, o direito de pensar, sentir, agir e existir a minha própria maneira. A minha própria maneira, a minha própria consciência me ofertando uma vontade lúcida, pautada por razão, racionalidade e representando, e nesta representação eu tendo no meu ambiente, na minha Batcaverna, a minha ataraxia e a minha aponia. Para quem não sabe, a ataraxia vem do grego, que é a imperturbabilidade da consciência. E a aponia é a ausência das emoções. Não como estes que vão ficar de segunda a quarta-feira, sentimentaloides, emocionadões, emocionadonas. Nos meus 35 anos de carreira, os piores crimes que ocorriam eram nessa época maldita do carnaval. Aqui no Brasil é o país que mais dá valor para essa bestialidade. O que eu vislumbro nas ruas é uma cena inumana, abaixo de humano e abaixo da condição dos animais. Se falasse uma tese comparativa com os animais, você estaria ofendendo absurdamente a classe animal, dos animais irracionais. Então, seus malucos, nesses dias bastardos e inglórios, lembrando, fazendo uma alusão ao filme do Quentin Tarantino, que eu tenho o DVD físico aqui em casa. Então imaginem a cena do filme do Bastardo e Inglórios.
Assim é esse cenário que a gente tem no exterior nesses dias, começando nessa maldita sexta-feira fezes e terminando na quarta-feira fezes ao meio-dia. Não sei por que tem que sempre terminar meio-dia, não dá para entender isso daí, esse besterol. Também é uma idiotia tão grande que nem merece a gente pesquisar uma bobagem dessa, então. Senão a gente acaba, como eu que tenho um terreno aqui do lado, daqui a pouco eu vou estar pastando do lado aqui do terreno como se fosse um semovente, então. Então se liguem, pessoal, se liguem, se preservem, então. Quem é aqui da corja, dos loucos lustros pensadores, não vai ficar perdendo tempo com essas bobagens. E digo mais, não viajem para lugar nenhum. Essa época acontece acidentes terríveis. Pô, Joel, você é pessimista. Não, é a verdade. Se preserve, amigos, não viaje para lugar nenhum. Fique na sua casa. No sábado, vou trazer mais um filósofo brasileiro aí, como sempre faço, a partir das 8h30 da noite. Não jogue o seu tempo e espaço no lixo. Esses 6 dias aí no exterior, desse maldito carnaval, se você der mole, você acaba ou numa cadeia, ou debaixo aí de 7 palmos no cemitério, seu idiota, seu pau no cu arrombado, que tu és. Aos não inscritos, verifiquem, aliás, corrigindo, aos não inscritos, se curtiram, vem para cá, o canal não é monetizado, faço o meu trabalho de graça, venho aprender e trazer conhecimento para vocês de valor. Clique lá em todas as notificações, dê like, comentem. Se tiver um amigo aí que tem uma centelha para o despertamento, compartilhe o canal Wake Up My Friends com esse amigo aí. Aos não inscritos, verifique sempre as suas inscrições, pois a plataforma do YouTube, como eu não dou lucro para eles, eles sempre vão jogar contra. E aos inscritos também, por favor, comentem para dar valoração, engajamento e feedback ao canal. E likes lá, beleza? Tchau, tchau, arrivederci, amici.